Pessoal, muitíssimo bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. Eu estava gravando um vídeo antes desse, da manutenção desse Mitsubishi Pajero 2006. Só que no decorrer da gravação, eu já liguei pro proprietário. Falei com ele, meu parceiro, posso fazer uma gravação mostrando isso para as pessoas? Como identificar se o veículo teve alguma colisão? Ele pode fazer, ele está ciente que esse veículo teve uma colisão, não foi com ele, o serviço foi executado até de forma boa, mas é importante que você saiba identificar esses indícios, porque isso lá na hora que você vai negociar o carro, pode ser a diferença você pagar um pouquinho menos por ele. Justamente porque, na hora que você for revender o carro, se o outro proprietário é conhecedor desses indícios, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa com você. A gente sabe que um veículo com essa idade, dificilmente ele não ter passado por uma dessas na vida. Por isso que é importante a gente conhecer estes indícios. Pretendo mostrar para vocês agora nesse vídeo. Estou eu aqui desmontando esse Mitsubishi. Isso aplica a qualquer veículo, não só aos Mitsubishi, aplica-se a qualquer veículo. Você chegou aqui, na frente do veículo aqui, encontrou aqui, olha, inscrição aqui de plástico aqui, de tipo um giz de cera. Esses giz marcador que a gente vê que é característico de ferro velho. Está aqui. L200, o desenho da polia, hidráulico. Na hora que eu estou desmontando eu entendi. Alguma coisa aconteceu nesse carro, né? Deve ter estragado a polia, só simplesmente eles vieram e substituíram a polia. Mas não, ele teve uma colisão de frente que afetou, inclusive, essa parte da frente do motor. Por isso que eles fizeram a substituição dessa polia. Como que eu acabei identificando? Originalmente, ela não vem aqui no condensador do ar-condicionado, com esses parafusos furando transpassante por dentro do radiador e câmara de ar de bicicleta. Fizeram algum tipo de fixação para o condensador desta forma. Outra coisa que me deu o entender que ele passou por uma colisão é lá embaixo, o caminho correto das mangueiras do ar condicionado, aqui da tubulação do ar condicionado. Ela corre por aqui, bem lateralizada a essa barra. Não, ela está afastada para trás. Quando foram fazer a recuperação da frente do veículo, eles não puxaram ela para o local correto, ela ficou assim toda torta. Porque se você puxa e ela quebra, você vai ter que gastar, além do serviço na frente, você tem que gastar com aquilo lá. Entendeu? Então foi isso que eles fizeram. Eles fizeram aqui um suporte diferenciado para fixação da grade dianteira do carro. Você vê que tem parte que foi soldada aqui. Tá vendo? Parte que foi soldada. Tá bem feito o serviço? Tá bem feito, porque às vezes para fazer o realinhamento das peças não é moleza. Eu conferi aqui, geralmente essas marcas de solda ponto, que não é o caso desse tipo de paralama T, não é uma característica dele. A característica de solda ponto é essa daqui, que hoje os caras conseguem replicar isso aqui até na massa. E nem de fato tem solda nenhuma aqui. Ele só vem, passa a massa, vem com um ponção com esse desenho, ponciona, deixa secar e pinta. E ele deixa a característica de original. Isso você vai encontrar em várias partes do veículo, até mesmo lá no porta-mala, na lateral de portas, você tem que procurar isso aqui. O jeito legal talvez seria você usar um imãzinho e ver se foi feito na massa ou se foi feito realmente na lata. Se foi feito na lata, é da montadora. Então são esses detalhes que você pega por conhecer o veículo que você acaba identificando que ele colidiu de frente. Então se você vai comprar um carro, procura por esses detalhes. Se está tudo muito bem alinhado, parece clichê falar, mas ainda assim tem gente que erra na hora de fazer a aquisição de um veículo. E é um veículo que a gente sabe que não é um veículo barato. Você vê que ele tem um pouquinho de desalinhamento na frente. Mas o rapaz que vendeu para ele foi honesto, falou para ele que o carro passou por isso, não enganou ele hora nenhuma, mas no geral o serviço está muito bem feito. Se você perguntar para mim, você compraria um carro com essa característica? Sim, contando que o cara tenha sido honesto e me falado dessa situação. O peito de aço acaba escondendo muita coisa. Mas vamos falar deste veículo em específico.
você observa que é um veículo muito rígido, tudo isso aqui é ferro. Para poder chegar a amassar isso aqui, eu já vi isso aqui amassado já, mas para chegar a amassar isso aqui tem que ter sido um acidente muito grande, que provavelmente teria dado até PT no carro. Nesse caso aqui, eu calculo que ele colidiu com algo maior do que ele, por isso que a gente conseguiu o afastamento da frente até aqui atrás, encostou nessa polia e danificou a polia. Eles fizeram a revisão completa, trocaram tudo, provavelmente se danificou porque tem muita coisa na frente do motor que é de alumínio. Fizeram a troca, aí você não consegue identificar. Mas você só vai realmente identificar se você procurar por indícios de coisas que não fazem parte de um serviço de uma montadora, igual eu já mostrei esse aqui, essas câmaras de ar de bicicleta. Um outro indício interessante é aqui, olha, aonde vai o radiador. Você vê que ele tem um tortinho, ele começa fazendo uma ondulação. Essa ondulação, a gente sabe que ela não vem de fábrica. Então é por esse tipo de indício, você tem que ser chato mesmo na hora que você vai procurar o carro. Você encontrou coisas assim, algo já está te dando um alerta. O intuito não é criticar o serviço, criticar o carro que está aqui, inclusive porque o dono está ciente, o cara que vendeu o carro foi honesto e explicou, o dono está ciente. O intuito desse vídeo é te mostrar que se você procura pequenos detalhes, você acaba identificando que o veículo ele passou por um sinistro. Aqui, ó, outro indício de sinistro aqui, olha. Aqui, ó. Preto, aqui. Esse veículo aqui não é preto, aqui é prata. Você vê resto de tinta. Indícios que ele foi repintado. Então esse paralama, ele foi trocado e repintado, tá? Você tem sempre que se atentar a essas coisas. Aqui, olha. Há uma massinha aqui, ó. Para mim, isso aqui é um indício interessante, ó. Aqui no meio vai uma borracha. Essa borracha está faltando. Borracha essa que não vem num paralama paralelo. Provavelmente foi usado um paralama paralelo. Nem se for um paralama original, ela não vem com essa borracha. Você tem que transplantar de um para o outro, justamente porque o conduíte de freio está aqui, exposto a outro metal, podendo desgastar e deixar seu carro sem freio. Tá? Aqui, ó, indício de tinta em cima das peças. Então você procurou, tem um indício de tinta diferente da do carro, pode saber. Por que é bom você saber identificar esse tipo de problema no carro? Tinta diferente, peças que não são do carro, coisas tortas ou mal encaixadas, esse tipo de coisa. Por que é interessante? Se você está para comprar o carro e o cara te omitiu essas informações, você já pode deixar alerta ligado. Ele está omitindo mais alguma coisa. Quem sabe até mesmo não está te omitindo coisas da própria manutenção do veículo. É importante demais você conferir o para-choque com o paralama, com a lataria. Nesses Mitsubishi isso acaba desalinhando normalmente. Você não pode se atentar a essa situação, que isso se desalinha e vai te induzir a erro. Você vai achar que o carro passou por colisão, mas não. Isso realmente desalinha. Mas você tem que olhar no geral como o serviço foi feito. Confere alinhamento assim, com o outro lado, essas junções. Confere porta, aqui assim, tanto a dianteira quanto a traseira, o alinhamento, compara com o outro lado. Abriu a porta, ela fecha bem, ela não está com nada pegando, nada mancando. Você sabe que não foi nada afetado por aqui, você consegue ver. Aqui, ó. Conferiu esses pontos? Você vai conseguir ter certeza. Vem cá, confere na lateral, confere com o outro lado. Abriu a tampa do porta-mala, você observa se a tampa, se o porta-mala tem alguma dificuldade, alguma coisa. Ela está com uma dificuldadezinha para abrir, parece que ela está pegando do lado de cá, mas não é indício de colisão, pode ser somente uma regulagenzinha aqui. Essas tampas são muito pesadas, você tem que observar esse tipo de coisa. Aqui, ó, a solda ponta na traseira aqui, se ela está correta. Tem uma aqui? Ah, tem que ter uma parecida aqui, ó. Tá vendo? É esse tipo de coisa que você tem que conferir, tudo certinho. Dobradiças você veio cá, olhou, conferiu, tanto a daqui quanto a de cima, comparou com a do outro lado.
se a angulação está mais ou menos parecida, você vai conseguir identificar. Tem coisas, peças de reposição, que não é simples de achar. Numa colisão lateral, uma pecinha dessa, é muito difícil de você encontrar às vezes para comprar. Você vai achar uma paralela, aí você vai pôr uma paralela. Se você chegou aqui e olhou, está uma diferente da outra, provavelmente ela teve algum defeito e o proprietário substituiu por outra porque ele não achou, ou no caso de colisão teve que ficar uma tampinha diferente. Você tem que somar um indício com outros indícios para você tirar a sua conclusão. Agora, uma das coisas mais difíceis que tem para ser diagnosticado. Eu, sinceramente, eu não sei diagnosticar isso sem desmontar. Se você sabe diagnosticar isso sem desmontar, deixa pra gente nos comentários que a gente quer aprender. Tipo, esse veículo teve uma colisão de frente. Será que teve explosão de airbag? Se teve explosão de airbag, tanto aqui quanto lá, será que os airbags estão aí ou se a gente tem aí um volante oco? Isso é importante você saber. Se tem aqui ou não um volante oco sem airbag, aqui e lá. Para eu saber, no caso eu teria de desmontar para ver se existe um teste. Aí provavelmente, não sei, se é aqueles aparelhos de rastreio, aí eu não sei te falar. Mas aqui é uma coisa que não vai ser assim tão simples de ser identificado. Que reinstalar um volante novo aí é simples, sem o airbag. Se for para instalar um volante novo com airbag, ele tem um custo muito mais elevado. Aqui, olha, essa mangueira aqui, olha, que vai para o trocador de calor na frente. Aqui, ó, ela tem um amassado muito grande nela aqui. Essa mangueira é muito chata para sair. Quando faz a substituição, a gente tira por trás e puxa ele pela frente. Então, no ato da colisão, isso foi amassado. E ele continua amassado. Eles só chegaram ele mais ou menos no lugar. Porque se for fazer de forma correta, tem de substituir isso. E isso não é barato. Coisas que são muito importantes de você conferir, se você tiver a oportunidade de colocar o veículo numa vala ou até mesmo num elevador, é você conferir se está simétrico toda a suspensão de um lado e de outro. Supondo que um veículo desse passou por cima, um desse não, porque esse passa por cima de um canteiro central ou até de um meio-fio com facilidade, sem danificar grandes coisas. Mas um carro de passeio baixinho, quando ele atinge um meio-fio, um canteiro central, algo assim, que existe algum tipo de esmagamento aqui da suspensão dele, muitas das vezes eles não conseguem colocar em ordem, porque se colocar em ordem de verdade vai custar caro. Aí eles fazem compensações, tipo na cambagem, com um monte de arruelas, um monte de porcas, um monte de coisas. Você observa que muita coisa está fora da sua, aquilo que a gente chama, igual diz os engenheiros do Havaí, uma perfeita simetria. Então você tem que conferir na suspensão se tem algum tipo de calço, algo para poder fazer compensação. Porque um lado está mais torto do que o outro, então eles compensaram geralmente eles fazem com arruelas. Tá? Confere a suspensão de um lado e de outro. É simétrico? Tá bacana. Você pode conferir aqui, olha. Pneu. Às vezes um está mais para dentro do que o outro. A gente sabe que teve um afastamento da frente para trás. E você vê carros rodando na rua com esse defeito. E o dono às vezes sabe e tem dono às vezes que nem sabe. Então você tem sempre que conferir, embora pareça clichê falar, mas se as coisas são simétricas. Porque se não tiver nem um pouquinho de simetria, você vê que está muito torto, você já sabe que o serviço foi bem mal feito. É embaixo do veículo que quase sempre eles vão tentar te enganar, justamente porque está longe da vista. Você não vai ficar entrando debaixo de carro para conferir. Então você pode ver, acaba que você vê em carros de passeio, enrugados nessa lata, na chaparia, você vê enrugados, ressoldagem que você sabe que não é original. Então se você tem a oportunidade de entrar debaixo do carro, se algo te chamou a atenção, você viu que aquilo não tem cara de original, você já pode ligar o seu alerta aí. Então o vídeo de hoje era isso, é um vídeo simples, era só realmente para mostrar para vocês que existe possibilidade de você, se você for metódico, encontrar esse tipo de coisa e talvez não cair numa armadilha gigante. Então vou te pedir para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Tamo junto, na descrição do vídeo temos lá vários links, inclusive do manual Meu Mit, que se você tem um Mitsubishi desse aí, você pode participar da comunidade fechada. Tamo junto.